Olá, pessoal, meus queridos alunos. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre máximos e mínimos. Então, o que é máximo e o que é mínimo? Se eu tenho, por exemplo, uma função num gráfico, então o valor máximo é esse valor que é mais alto, dentro de um intervalo. Por exemplo, esse gráfico aqui, de 1 até 7. Né? Aqui está de 1 a 7. De 1 a 7 aqui. Qual é o valor máximo? Qual é o maior valor aqui? Ó? É esse. Qual é o menor valor? É esse. Então, este é o máximo e este é o mínimo dentro desse intervalo. Se a função vai ter outro máximo e mínimo dentro de outro intervalo, aí é outra história, né? Então, o que é a definição de máximo e mínimo? O valor máximo absoluto de f em D, se f de c for maior do que f de x para todo x em D. Então, se eu pego aqui D, o domínio dessa função, e aí, dentro deste domínio, eu tenho um ponto em que ele é maior que todos os outros. Ele está mais alto, ele está acima de todos. Então, é um máximo absoluto. Quer dizer, esse ponto C aqui, esse valor C para x, ele é um valor máximo absoluto. E quando é que vai ser o mínimo absoluto? É que quando toda a função vai estar acima desse ponto. Né? Então, qualquer que seja esse ponto, qualquer que seja o valor de x, vai ser maior do que esse. Esse aqui vai ser menor do que esse. Quer dizer, o f de c, então, por exemplo, aqui se eu pego o c aqui sendo 6, então o f de 6 aqui é 2, todos os outros valores estão acima de 2. Então, no caso aqui, o 6 é o mínimo. Se não tem outros valores menores do que esse na função dentro de seu domínio, então significa que esse ponto aqui ele é um mínimo absoluto. Um mínimo local, ele é analisado dentro de um intervalo. Então, por exemplo, dentro desse intervalo daqui até aqui, quem vai ser o máximo absoluto, o máximo dentro desse intervalo, o máximo local? Vai ser esse valor aqui, vai ser 5. E qual é o valor de C? Qual é o valor de X nesse ponto máximo? Então, qual é o ponto de máximo? O ponto de máximo é o valor X igual a 3, é o ponto de máximo. Qual é o ponto de mínimo? X igual a 6. Então, local, lembra que esse aqui é um ponto de máximo e um ponto de mínimo local, porque para ser global ou para ser absoluto, eu precisaria de analisar todo o domínio da função. Certo, pessoal? Então, nesse gráfico aqui, ó, se eu pego o intervalo de B até E, de B a E, qual é o máximo local aqui? Qual é o máximo nesse intervalo de B até E? O máximo é esse valor aqui, é D. Esse é o valor máximo. Então, D é um ponto de máximo. Qual é o valor máximo? É o F de D. Então, o valor que ele assumir aqui. Qual é o valor mínimo local? Então, o valor mínimo local, se eu colocar aqui de B até E, o valor mínimo local vai ser esse daqui, não é? Vai ser um ponto de mínimo. Se eu colocar de A até E, qual vai ser o mínimo local? Vai ser o A, porque o A está abaixo de E. Então, quando eu analiso dentro de um intervalo, eu tenho que olhar também os limites. Além de olhar dentro do intervalo, eu tenho que olhar também os limites, certo? Então, veja bem, ó, quando eu tenho um gráfico como esse aqui, por exemplo, ele é um gráfico em que não tem nem máximo nem mínimo absoluto e nem local. Dentro do local ele tem, né? Porque se eu analiso um intervalo, então analisa aqui os limites desse intervalo. Se eu analiso, por exemplo, de 0 até um ponto aqui, então esse 0 vai ser um ponto de mínimo dentro desse intervalo, um mínimo local. Mas mínimo e máximo absoluto essa função não vai ter. Olha só essa outra função aqui, ó. F de x igual a 3x ao quadrado menos 16x a 3 mais 18x ao quadrado, analisando o intervalo de menos 1 até 4. De menos 1 até 4. Então, o intervalo dessa função é esse aqui. De menos 1 a 4. Qual é o máximo local? O máximo local é o valor mais alto. Ó. Então, menos 1 é o ponto de máximo. E qual é o valor máximo? 37, que é o valor da função aqui. Qual é o ponto de mínimo? O ponto de mínimo, que é o menor valor que eu tenho, o ponto de mínimo é 3. E qual é o valor mínimo? Menos 27, que é o valor da função aqui. Qual é o valor, o ponto de máximo local entre 0 e 2, por exemplo? Entre 0 e 2, o 1 aqui é um ponto de máximo local, de 0 até 2.
E o ponto de mínimo vai ser o 2, ó, porque vai ter o menor valor, vai ser aqui no 2. Então, esse é um ponto de mínimo. O valor aqui, não dá para eu definir aqui, porque eu não sei que valor é esse, não é? Então, não tem como. Então, aí entra o teorema do valor extremo. Se f for contínua em um intervalo fechado AB, então aqui, quem é o A nosso aqui, ó, nesse intervalo AB? O A aqui é o menos 1 e o B é o 4. Então, fechado. Sempre vai existir dentro desse intervalo um valor de máximo e um valor de mínimo, que pode ser os extremos do intervalo, ou pode ser um valor dentro do intervalo, como é o caso aqui. Qual é o valor de máximo aqui? É um dos extremos do intervalo, ó. É o menos 1, é um ponto de máximo. Qual é o valor, o ponto de mínimo? Aí já não é mais o extremo. O extremo aqui, quando x for igual a 4, ele não é nem máximo nem mínimo, é um ponto intermediário entre o maior valor e o menor valor, ó. Então, nesse intervalo de menos 1 até 4, o ponto de mínimo é 3. Então, o que esse teorema está dizendo? Está dizendo que sempre vai existir um valor C tal que esse valor, que o f de C seja mínimo e um valor D tal que o f de D seja máximo. Aqui ele trocou a ordem, né? Eu estou falando trocado. Então, o f de C é um valor máximo e o f de D é um valor mínimo. Aí vem um teorema, o teorema de Fermat, ou de Fermi, que diz o seguinte: se f tiver um máximo ou um mínimo local em C, e se a função for contínua, ou seja, se existir a derivada em C, então essa derivada é zero. Olha só aqui, ó. Pode ver aqui que a taxa de variação, a reta tangente aqui em D é zero. Aqui também é zero. Então, um ponto de máximo e mínimo local, se existir derivada nesse ponto, então esse ponto, a derivada nesse ponto vai ser zero. E isso ajuda demais a nossa ideia para calcular máximo e mínimo. Vamos fazer uma outra função aqui. Vamos pegar o x ao quadrado, por exemplo. Y igual a x elevado a 2. Então, veja bem que esse ponto aqui, ó, é um ponto de mínimo. Qual é a derivada dessa função aqui, ó? A derivada dessa função é y', vou escrever aqui y' igual a 2x, certo? Então, esse é o ponto de mínimo. Se eu calcular aqui em igualar isso aqui a zero, o meu x vai ser qual valor em que essa derivada vai ser zero? Vai ser aqui, ó. Então, quando eu igualo isso aqui a zero, então eu vou ter y igual a zero, que é essa reta aqui, ó. Quando o x for zero, o y também é zero. Então, aqui a minha tangente, ó, ela é zero, certo? Isso aqui é a derivada da função em todos os pontos, ó. Então, nesse ponto aqui, a derivada é zero. Nesse ponto aqui, a derivada é 4, ó. Essa azul aqui é a função derivada. E essa daqui é a reta tangente em x igual a zero e y igual a zero. Quando eu utilizo a derivada para achar valores máximos e mínimos, isso facilita bastante eu achar o máximo e mínimo local. E quando é que eu vou achar o máximo e mínimo absoluto? Quando eu derivar a função, no caso desta função aqui, em y igual a x ao quadrado, esse ponto aqui é um mínimo absoluto. Por quê? Porque a derivada aqui, a hora que eu igualo a zero, eu vou ter só um valor para x possível, que é zero, certo? Então, neste caso, essa função ela tem 2 pontos absolutos. Por exemplo, se eu tenho vamos pegar uma outra função aqui, x elevado a 3 mais x ao quadrado menos x. Deixa eu ver qual gráfico que vai dar essa função. Ah, isso, ótimo. Então, qual vai ser a derivada dessa função? Aí, então, f' de x, ou y' vai ser igual a x a 3, vai dar 3x ao quadrado, mais 2x menos 1. Então, essa daqui é a função derivada, ó. Veja bem que nesse ponto aqui, ó, a derivada aqui é zero. Onde está a derivada aqui? Ó? Aqui é o valor da derivada. Nesse ponto, a derivada é zero. Então, se eu igualar isso aqui a zero,
quando x for igual a esse valor aqui, a derivada vai dar zero. Aonde é que ela vai dar zero de novo? Neste ponto aqui, ó. Nesse ponto, ó. Olha aqui qual é o valor da derivada aqui, ó. Aqui não, aqui a derivada não é zero. A derivada é zero aqui, ó, que é esse azul. O valor do azul aqui é zero. Então, nesse ponto, a minha derivada é zero. Então, aqui é um ponto de máximo local, porque a curva está virada para baixo. Esse aqui é um ponto de mínimo local, porque a curva está virada para cima. Agora, é um máximo absoluto? Não, porque a função tem maior valores para cá, ó. É um mínimo absoluto esse? Não, porque a função tem mais valores menores. Mas se eu pegar um intervalo pequeno aqui, ó, dentro aqui, então esse aqui vai ser máximo, esse ponto. Se eu pegar um intervalo daqui até aqui, por exemplo, se eu pego um intervalo desse ponto até este aqui, ó, então qual vai ser o valor máximo? É esse aqui, ó. Qual vai ser o valor mínimo? É este, certo, pessoal? Então, você deriva a função e iguala a zero e encontra os pontos de máximo e mínimo. E aí vem uma outra definição aqui sobre número crítico. O que é o número crítico? O número crítico de uma função é o número c no domínio da função, tal que f' de x, f' de c é igual a zero, ou seja, vai ser um ponto de máximo e mínimo local, ou f' de c não existe. Se f' de c não existe, é porque esse ponto ele pode ter uma reta vertical, né? Aqui, ó, então isso aqui é um ponto crítico, ó, porque eu tenho uma reta tangente aqui vertical. Aqui também é um ponto crítico, porque f' aqui vai dar zero. E aí aqui ele pegou, derivou a função, tá aqui, achou essa função, ó. E aí ele pegou esta função, tá aqui, o número tal, e aí quando ele iguala f' a zero, então ele achou x igual a 3 meios para o f' igual a zero. F' de x não existe quando x for igual a zero aqui, ó, porque aí vai dar uma... Se você jogar zero aqui no lugar aqui, ó, aqui é a derivada. Então, se eu jogar zero aqui, o que vai acontecer? Aí vai ficar uma divisão por zero, aí não existe a derivada nesse ponto. Se não existe, é um ponto crítico. Então, se não existe a derivada, não é nem máximo nem mínimo, é só um ponto, é só um número crítico, é um ponto crítico, mas não é nem máximo nem mínimo. Se a derivada, se nesse ponto a derivada for zero, que é o caso aqui, por exemplo, quando a derivada é zero, quando x for igual a 3 meios, e aí eu vou ter f' de x igual a zero, então, eu vou ter x igual a 3 meios, que é nesse ponto aqui, né? E aí, então, nesse ponto, ele é um ponto de máximo ou mínimo local. No caso aqui, ele é máximo, porque todos os outros valores próximos a ele vão estar abaixo dele. E aí, é claro, a recíproca é verdadeira. Se f tiver um máximo ou um mínimo local em C, então C é um número crítico de f. Lembra que o número crítico de f, a derivada nesse ponto é zero ou não existe. Se a derivada deu zero, é um número crítico. Se a derivada deu zero, é um ponto de máximo ou mínimo local, certo? O método do intervalo fechado. Ó. Então, para encontrar os valores máximos e mínimos absolutos de uma função contínua f em um intervalo fechado de A até B, o que nós precisamos fazer? Precisamos encontrar os valores críticos dentro do intervalo, e aí eu derivo a função e igual a zero, e precisamos também encontrar o valor dessa função nos intervalos, aqui e aqui, ó. Então, se aqui é um ponto, é o limite do intervalo, eu tenho que encontrar esses valores. Então, além dos pontos críticos no intervalo, eu tenho que encontrar os valores do intervalo. Ok, pessoal? Então, um exemplo, ó, encontre os valores máximos e mínimos absolutos dessa função, entre menos 1 meio e 4. Então, uma vez que f é contínua nesse intervalo, podemos usar o intervalo. Então, ele fez a derivada, está aqui, igualando a zero. Então, quando ele igualou essa função aqui a zero, ele achou que x é igual a zero ou x é igual a 2, porque se eu colocar aqui 2 menos 2 dá zero. Então, nesse ponto, ó, x igual a 2 e x igual a zero são dois pontos críticos. São máximos e mínimos locais, mas não quer dizer que seja máximo ou mínimo
no intervalo. Aí eu tenho que ver também os extremos. Substituir os valores dos extremos. Ó. Se eu substituir 4 na minha função, eu vou achar 17. Então, 17 é maior do que esse ponto aqui, ó, que é um ponto crítico, que é o máximo local, porque a função está virada para baixo. Mas tem um valor maior no intervalo. Então, isso aqui é o máximo dentro do intervalo. Não é o máximo local. Ele é o máximo no intervalo de menos 1/2 até 4. Use uma ferramenta gráfica para estimar o valor máximo e mínimo absoluto da função f de x igual a x menos 2 seno de x. Poderíamos utilizar aí o GeoGebra, mas a função já está desenhada aqui. Então, aonde é que é um ponto de mínimo? Esse aqui é um ponto de mínimo. Aonde é que é um ponto de máximo? Esse é um ponto de máximo. Aí eu vou olhar os intervalos. Em 0, o valor da minha função é 0. Então, ele está entre o valor crítico aqui e esse. Se ele está entre, então ele não é o ponto de mínimo. O mínimo é esse. Da mesma forma, o intervalo aqui está abaixo desse, então ele não é máximo, certo? E aí a gente tem aqui um exemplo, ó. O telescópio espacial Hubble foi colocado em órbita em 24 de abril de 1990 pelo ônibus espacial Discovery. Um modelo para a velocidade do ônibus durante essa missão do lançamento t igual a 0 até a ejeção do foguete auxiliar em t igual a 126 segundos é dado por essa função. Aí ele pede, usando este modelo, estime o valor máximo e mínimo absoluto da aceleração do ônibus nesse intervalo. Se aqui é a função velocidade, para eu achar a função aceleração, o que eu tenho que fazer? Tem que derivar a velocidade, não se esqueça. A gente viu lá no início de derivadas que a taxa de variação da velocidade é a aceleração. Então, a aceleração é a derivada dessa função. Derivando essa função aqui, nós vamos chegar a essa daqui, ó. Então, aí você vai pegar o 3, multiplicar por esse valor, diminuir o 1, o 2, multiplicar por esse valor, diminuir o 1, pegar o 1, multiplicar por esse valor, e aí vai ficar, aqui vai ficar só 1 multiplicado, vai ficar 7,196. E aqui vai dar 0. Então, vai sobrar isso aqui, ó, a minha função. Lembra que eu estou achando o ponto máximo e mínimo, não é da velocidade, é da aceleração. Por isso que eu tive que derivar a aceleração de novo. Então, achei a aceleração, está aqui. Ok. Então, achei a aceleração, que é a derivada da velocidade. A aceleração, então, é essa função aqui. Agora, a derivada da aceleração para achar o máximo e mínimo da aceleração, que vai dar isso aqui, ó. Então, se eu pego essa função aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar ela lá para o GeoGebra, para a gente ver o gráfico dela. Não vem. Então, é 0,0011904. 0,0011904 t ao quadrado, mais 0,05504, 0,05504t, e aí, mais, aliás, aqui é menos, né? Mais 7,196. 7,196. O GeoGebra, ele é programado, aqui é menos. Menos. Não sei se vai aceitar o T aí. Aqui é mais. Aí. Então, a minha função é essa, ó. Olha só que legal. Então, veja bem que nesse ponto aqui, ó, é onde a derivada é 0. Como que eu sei que essa derivada aqui é 0? Então, eu tenho que derivar essa função aqui, certo? E aí, a derivada dela, então, vai ser essa daqui, ó. E aí, eu achei os pontos, a hora que eu igualo isso aqui a 0, então, eu achei que T1 é igual a 23,12 e T2, quer dizer, igualando isso aqui a 0, então eu vou ter o único número crítico ocorre quando a linha de t igual a 0. Que aí eu peguei, igualando isso aqui a 0, passei esse valor para lá, depois passei dividindo, deu 23,12. Então, 23,12 é um ponto crítico. Qual valor é esse aqui? Ele é bem aqui assim, ó. Ele é mais ou menos aqui, né? Aqui, ó.
23,12. Então, esse aqui é um ponto crítico, certo? Ó, 23, ó, quase que eu acertei, 23,13, ponto 13. E aí, então, nesse ponto aqui, a minha derivada é zero. E aí, então, ele é um ponto crítico. Qual é o valor mínimo, então, da aceleração? É aproximadamente 6,53. Então, aproximadamente 6,53, que é um ponto mínimo aqui, ó. Aqui ele deu 19, cadê? A de T1, 6,56, ó. Deu até o mesmo 6,56. É porque aqui lá tá 23,12 e aqui o meu tá 23,13, né? Então, 6,56, ó. E aí, eu tenho, então, que esse aqui é um ponto crítico. Vamos voltar lá para a nossa questão. O que ele diz? Que o intervalo vai de 0 até 126. Então, eu tenho que testar os extremos também, para saber se eles não são mínimo ou máximo. O A de 0, ele é 7,196. E o A de 126, que é o extremo maior, que é o outro extremo, 19,16. Então, aí eu tenho o que nessa situação? Qual é o menor valor? É esse aqui, ó. Os extremos. E qual é o maior valor? É esse. Então, aonde é que eu vou ter a aceleração máxima? Em 126 segundos, que vai dar uma aceleração de 19,16. Aonde eu vou ter uma aceleração mínima? Em 23,12, que é quando eu tenho aceleração de 6,26. Ó. Então, aqui no A0, eu vou ter aqui... Então, a minha aceleração vai contar daqui até 126. Ó. Aonde é 126? Aqui está dividido 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui tem 10, né? 10, 20, 25, 26 vai estar mais ou menos aqui. Então, mais ou menos aqui, ó. 126. Nesse ponto aqui é onde a minha função já não tem mais validade. Ela só tem validade até 126 segundos. É o domínio da minha função. É de 0 a 126. E aí, quando chegou aqui, então, ele tem o maior valor. O menor valor é aqui, onde eu tenho de 0 a... aliás, 23,12. Né? Que é esse ponto aqui, 23,12, mais ou menos aqui, 23,13, que é o ponto de mínimo, ok? É um ponto extremo, está até escrito aqui, extremo. Ok, pessoal? E aí tem os exercícios aí para vocês fazerem, e aí terça-feira eu passo um novo conteúdo para vocês fazerem, ou a gente faz uma avaliação desse conteúdo aí, ok? Então até a próxima aula, um abraço.